Caro presidente e companheiro de lutas, senador Paulo Paim, uma das principais referências da luta contra o racismo no parlamento brasileiro, porque dedicou todos os seus mandatos a esta causa, entre outras, e que recebeu recentemente, no 20 de novembro deste ano, na nossa terra, na Bahia, o título de cidadão baiano por sua participação destacada, como eu disse, por ser reconhecidamente um dos principais líderes nacionais da luta antirracismo no Brasil. Eu quero saudar todos os companheiros, companheiras, representantes dos movimentos, da sociedade civil organizada, líderes que estão aqui conosco, na mesa ou fora dela, entendendo esse plenário como uma extensão desta mesa. Dizer da nossa alegria de poder estar aqui hoje, marcando essa data no Senado Federal. Marcando essa data, que é uma data de luta do povo negro, da sociedade brasileira democrática, no país inteiro, e que esse ano aconteceu num dia de domingo, e nós não tivemos a oportunidade de poder, portanto, fazê-lo exatamente na data do 20 de novembro. Eu quero iniciar meu pronunciamento com uma frase de uma pessoa muito conhecida na Bahia, e ela diz: não sou descendente de escravos, mas de seres humanos que foram escravizados. Macota Waldina. Com esta frase, Macota Waldina, líder comunitária, militante da liberdade religiosa e porta-voz das religiões de matriz africana, dos direitos das mulheres e da população negra, abro este pronunciamento. Esta frase representa o rompimento de uma cultura ainda existente em nosso país e em todo o mundo, a do racismo institucionalizado, que permeia frases como as que dizem que o negro descende de escravos. Senhoras e senhores, hoje esta sessão homenageia pessoas que contribuem para a proteção da população negra e a promoção da cultura afro-brasileira. Hoje entregamos a comenda Senador Abdias Nascimento, que leva o nome de um negro que liderou projetos pioneiros na luta pela igualdade racial, como o Teatro Experimental do Negro e o Jornal Quilombo, e que passou 13 anos de sua vida no exílio após a edição do Ato Institucional número 5 pelo regime militar em 1968. Também foi um dos principais idealizadores do Dia Nacional da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, e que também marca as comemorações dessa sessão, que tive a honra de, juntamente com o senador Paulo Paim, ser autora em 2013. Assim, nossas homenagens hoje, com esta comenda, vão para o cantor Lazo Matumbi, indicado pelo movimento, por mim, representando o movimento negro da Bahia. O Instituto das Mulheres Negras de Mato Grosso, IMUNE, a atriz Zezé Mota, em memória, o percussionista Naná Vasconcelos, com tanta contribuição à cultura afro-brasileira no Brasil e à música brasileira. Também o ator Lázaro Ramos foi indicado e declinou de participar desta homenagem, numa referência aos momentos difíceis que vive a política, porque passa a política no Brasil. Eu concordo com a dificuldade dos momentos em que vivemos. No entanto, escolho a manutenção desta sessão e desses homenageados todos, inclusive Lázaro, para mostrar à sociedade brasileira e dar
visibilidade à sociedade brasileira da contribuição destas pessoas à vida do povo brasileiro, com sua contribuição na cultura, com sua contribuição na religião, com sua contribuição nas artes, na educação, na arquitetura, em tudo. O negro brasileiro contribuiu para a formação do Brasil de maneira tão especial. Porque, afinal, 300 anos de escravidão se tem um legado extremamente doloroso para a civilização, se tem um legado extremamente nefasto à identidade, à formação deste país, escravizando os seres humanos, mas, por outro lado, tem o legado desta população enorme que veio para o Brasil e conseguiu erguer esta nação. Sobre Lazo Matumbi, quero falar de maneira especial. Nosso homenageado pela Bahia. Quero lembrar que esse cantor e compositor da música baiana tornou-se referência para uma geração de cantores de bloco afros baianos desde a década de 80. Os blocos afros da Bahia são expressão dessa cultura de resistência e, ao mesmo tempo, da denúncia do racismo no Brasil. Quando nós tínhamos blocos que quase tinham exclusivamente a presença de brancos no nosso carnaval, surge com a força, com o vigor da resistência política, democrática e de combate ao racismo, os blocos afros da Bahia, para dizer que a negritude tinha e tem uma enorme contribuição na nossa sociedade soteropolitana e baiana e no Brasil, especialmente nos seus ritmos e na sua música. A música de Lazo tem a cadência do samba, a pulsação do coração do jazz, o batuque dos tambores africanos, a mandinga da capoeira, a pegada do maracatu, Ijexá, Agüerê, Alujá e tantas outras células rítmicas da nação iorubaiana, e por toda a sua contribuição é merecedor desta comenda, assim como todos os outros homenageados. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, homenageados, convidados, eu gostaria de pontuar algumas questões que permeiam a reflexão sobre a vida dos negros e a negritude no Brasil e o Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra foi iniciativa do poeta e militante do movimento negro gaúcho, Oliveira Silveira, no ano de 1971, do Grupo Palmares de Porto Alegre. A celebração do dia 20 de novembro, enquanto data maior da luta contra a escravidão e o racismo no Brasil, corresponde à importância que o movimento quilombola, simbolizado pelo Quilombo dos Palmares, possui para a história do Brasil. Zumbi é a representação viva da resistência permanente da luta contra a escravidão e sua morte representou um legado da luta sem tréguas em defesa da liberdade. Em verdade, a celebração do dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra representa um só tempo, tanto aqueles que morreram lutando, como aqueles que, liderando o movimento de massa, o maior movimento de massa do século XIX, também obtiveram grande vitória com a abolição da escravatura no Brasil em 1888. Assinado pela princesa Isabel, mas que foi também uma conquista da luta abolicionista. Nós não podemos nos esquecer que a abolição, independente de quem a proclamou, libertou mais de 800 mil pessoas, mesmo não tendo dado a elas as condições de cidadanias necessárias. Foram todos movimentos históricos que se completam. O movimento quilombola e o movimento abolicionista, que são, na verdade, filhos da mesma matriz, a luta pela liberdade plena do ser humano. O movimento negro, nesse momento, sofre, como todos os outros movimentos sociais no nosso partido, as dores e as vicissitudes da situação política conjuntural. E é uma
situação política muito singular, porque nós tivemos em curso um processo de mudança traumática do governo brasileiro. E eu não quero transformar isto aqui num debate sobre impeachment ou não impeachment, mas é impossível discutir-se o movimento popular neste dito momento no Brasil, sem levar em conta que houve uma ruptura de acordos, de programas, de políticas que estavam sendo desenvolvidas por um governo que foi eleito e que, portanto, pactuou essas políticas públicas com a sociedade brasileira e com o movimento negro e que, nesse momento, portanto, sofre um revés nessas conquistas. Um revés que, às vezes, me assusta, porque eu vinha para essa sessão, senador Paulo Paim, estava dizendo a Vossa Excelência, me assustei com o que eu via na televisão. Sabia que ia ter uma audiência pública para discutir a política de implantação da EBC no país. A criação da TV Brasil no país foi um debate político, ideológico, muitos eram contra que o Brasil pudesse ter um canal de televisão, o governo brasileiro pudesse adotar como política ter um canal de televisão, embora diversos países do mundo desenvolvido e capitalista o tenham. Os principais países da Europa tenham como um vetor ou um canal essencial de divulgação e de transmissão de notícias confiáveis para o seu país e para o mundo. E o que eu vi na TV, eu me dirigi para aqui, foi um verdadeiro processo de censura, mais do que de censura, de discurso de ódio e de perseguição, identificando pessoas que faziam parte da EBC, quais os seus salários, os salários dos jornalistas, se são grandes, se são pequenos. Não é mais quem discute isso, não é mais o sindicato de jornalistas, que, aliás, coitado, diante da situação da comunicação no Brasil, hoje bastante fragilizado, nem a Federação Nacional dos Jornalistas. Ele é em si, em princípio, condenado por alguns que apontam o jornalista tal é filiado ao partido tal, o cantor ou o artista tal também é filiado ao partido tal. Ora, isso é típico dos regimes ditatoriais. É típico, é uma situação que o Brasil e o mundo conheceu na década de 40, na década de 50, na década de 60. É fruto do ideário, do ódio, do mundo que viveu o fascismo. E essa foi uma política dos fascistas que se estendeu nos Estados Unidos para o macartismo e que aqui no Brasil, não se espantem, está presente nesse discurso do ódio e da perseguição e apontar as pessoas pelo partido que ela foi filiada ou que ela é filiada ou pelo tipo de pensamento que tem. Tempos difíceis, companheiros do movimento social. Tempos difíceis. E esses tempos porão as nossas lutas à prova e a nossa capacidade de resistir. Como legados importantes desse momento que passamos, que vivemos, é preciso lembrar o decreto 4.887/2003, que regulamenta as terras quilombolas, a Lei 10.639/2004, que inclui na grade curricular do ensino fundamental as disciplinas de História da África e da cultura africana. A Lei das Cotas no ensino superior, aprovada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Importante também a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Nosso relator, nosso autor aqui na mesa, embora incompleto pelas necessidades de negociação do Parlamento, não deixa de ser um avanço que precisa ser aprimorado com a criação do Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial. A inclusão da questão racial na agenda política da sociedade brasileira, bem como a própria instituição desta comenda, Abdias Nascimento, pelo Senado, como mais alta condecoração dada pelo Legislativo brasileiro àqueles que lutam pelas causas da negritude, são igualmente iniciativas que contribuem
contribui para o combate ao racismo e à igualdade racial promovidas por pessoas e entidades da sociedade brasileira. Quero ressaltar, para finalizar, problemas atuais. Eu fui presidente, senhor presidente, há pouco tempo, da CPI que investigou a morte de jovens no Brasil. E a radiografia daquela CPI é absolutamente chocante em relação à situação da juventude negra do nosso país. São mais de 50 mil jovens que são assassinados por ano no Brasil. Destes, mais de 80% são jovens negros. Nós estamos finalizando na gráfica o relatório para que nós possamos, juntamente com o relator, o senador Lindbergh, entregar ao Supremo Federal, ao Ministério Público Federal, o resultado desses debates e dessas investigações. Durante os trabalhos da CPI, nós pudemos constatar que um jovem negro é morto a cada 23 minutos no Brasil. Dados divulgados pelo IBGE, da Anistia Internacional, da Secretaria de Segurança Pública, mostram que os negros são 76% dos mais pobres, o que significa dizer que 3 em cada 4 pessoas que estão no grupo dos 10 mais pobres são negras. Esta população possui renda média 2,5 vezes menor que a população branca e soma mais de 60% da população penitenciária. Há um processo fortíssimo de discriminação, com o recrudescimento do racismo na sociedade brasileira, em particular nas redes sociais, nos esportes de massa, a exemplo do futebol e do vôlei, onde os nossos atletas são xingados. Além disso, tem se ampliado de forma perigosa a intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana e seus adeptos ensejando, inclusive, invasões e expulsões de regiões controladas pelo tráfico e agressões físicas aos adeptos dessas religiões. O nosso país é um país em que a Constituição garante a liberdade de culto. E é esta Constituição que precisa ser garantida ao povo negro e branco que pratica a religião de matriz africana. Como retrocessos, temos a reação dos setores conservadores aos avanços conquistados pelos negros. Em particular, nas casas legislativas, surge com muita força a discussão da redução da maioridade penal, sem que se discuta em que população vai incidir as consequências dessa redução da maioridade penal. Um outro aspecto importante a ser ressaltado é que tem havido uma convivência, ora sutil, ora explícita, dos mais variados setores dos poderes constituídos, no legislativo, no executivo, no judiciário, ao desclassificar manifestações da condição de racismo para a famigerada injúria racial, promovendo assim a impunidade. Diante disso, meus amigos e meus companheiros, nós temos que resistir e estabelecer a nossa nova agenda de luta. Na próxima terça-feira, tenho notícias que será lançada aqui em Brasília um novo fórum permanente das entidades negras do Brasil, que se reorganizam para, com uma pauta nova e antiga, garantir a aplicação daquilo que nós já conquistamos na lei no nosso país e, por adiante, uma pauta de novos avanços na luta contra o preconceito. Eu destaco algumas delas e finalizo. Políticas de permanência dos cotistas nas universidades, com o objetivo de consolidar uma classe média negra intelectual, com vista ao enfrentamento ideológico e cultural, visando estabelecer uma nova narrativa histórica para a presença negra no Brasil.
A inclusão no mercado de trabalho de jovens negros, oriundos, muitos deles, das políticas de cotas no ensino superior. Criação de políticas públicas no campo econômico para estimular os empreendedores e empresários negros. Ocupação de espaços políticos com o objetivo de defesa da legislação antirracista existente e ampliação de mecanismos de proteção à diversidade racial, religiosa e cultural da sociedade brasileira. Luta pela redução da violência em particular contra a juventude negra, por meio de políticas públicas de inclusão, de educação e cultura. Inclusão de uma agenda específica das mulheres negras, em particular a luta contra o machismo e o empoderamento feminino negro. Combate à intolerância religiosa em todos os campos. Nós já temos o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa e vamos torná-lo efetivo. Liberdade religiosa, liberdade de ter acesso à vida e dignidade à vida, é isto que exigem os negros do Brasil. Para finalizar, senhor presidente, diferente do que alguns analistas dizem, que Trump venceu nos Estados Unidos porque a maioria branca não queria continuar sendo governada pela minoria negra, no Brasil, nós somos maioria de 52% da população e isto não se reflete nas conquistas, no parlamento, no executivo, na participação, no poder judiciário, em nenhum dos poderes e nem nas oportunidades para o povo negro do nosso país. Muito obrigada.